Boa noite, alunos. Conforme combinado, estou disponibilizando as aulas aqui no Google Class. Então vamos começar com a história da ISO, que é importante para que vocês entendam a importância de um sistema de gestão. É importante falar da história, para que vocês entendam a magnitude que é um sistema padronizado. Então a história da ISO começou lá em 1946, após a Segunda Guerra Mundial, quando 25 países se reuniram em Londres e decidiram criar uma organização internacional com o objetivo de facilitar a coordenação internacional e a unificação dos padrões industriais. Essa nova organização, traduzindo para o português, Organização Internacional para a Padronização, ou como a gente chama de ISO, iniciou-se oficialmente as suas operações em 1947, já com a sede em Genebra. A denominação International Organization for Standardization permite diferentes acrônicos em diferentes países. Em inglês IOS, em francês OIN, em português OIP. E por conta disso, seus fundadores decidiram usar uma abreviatura mais simples. E aí decidiram usar a abreviatura ISOs, que em grego significa igual, igualdade, pois o sistema prevê que produtos detenham o mesmo processo produtivo para todas as suas peças, ou seja, sejam todos padronizados. Agora que a gente falou um pouquinho da história da ISO, né, a importância dela na padronização de processos, produtos, serviços, a gente vai entrar no tema da nossa disciplina, que é o sistema de gestão integrado, ou seja, são vários processos do sistema ISO num programa só, tá? O sistema de gestão integrado, gente, ela tem um papel muito importante para unificar os processos de qualidade, no caso ISO 9001, de gestão de meio ambiente ou gestão ambiental, que é a ISO 14000, saúde e segurança, que é a ISO 45001, e a SA 8000, que trata de responsabilidade social, né? A gestão integrada desses sistemas torna mais eficiente a implantação das políticas, objetivos, processo, procedimentos e a prática propriamente dito de todo um sistema de gestão. Diferente de um sistema individual para cada processo, tá? Essa integração ela se faz muito mais importante por conta do anexo SL. Esse anexo a gente vai tratar nos slides mais à frente, que é a equiparação do escopo de cada processo. Tá? Então é mais ou menos isso que dá importância de um sistema de ser um sistema de gestão integrado. Então a gente vai tratar agora de alguns requisitos atendidos pelo sistema de gestão integrado, tá? Requisitos legais, dando um exemplo aqui de normas da CETESB, que trata de meio ambiente, normas regulamentadoras, nossas NRs, né, que trata da saúde e segurança dos trabalhadores, o E-Social, normas do INSS, né, que querendo ou não está diretamente ligada à responsabilidade social. Requisitos de clientes, caso o cliente a ser atendido tenha implantado em seu escopo um sistema de gestão. O que ele quer dizer com isso? Que tem clientes que só compram produtos ou serviços se esses fornecedores também têm um sistema de gestão, um escopo
de um sistema de gestão implantado, seja ele integrado, seja ele individual. Isso vai depender do que o fornecedor e o cliente espera, né, dessa organização. Requisitos de produtos e serviços, ou seja, que na fabricação desses produtos ou na venda desses serviços, a organização demonstra uma entrega com qualidade, uma entrega com eficiência, uma entrega que não causa acidente para o trabalhador, uma entrega que não causa prejuízo ao meio ambiente, é uma empresa sustentável. Então, uma empresa que tem um sistema de gestão, o seu produto, o seu serviço está inserido todas essas situações que eu citei, né, em relação à saúde, segurança, meio ambiente, qualidade, etc. Requisitos de eficiência. Diminui retrabalho, podendo ter preços competitivos no mercado. Então, uma organização que tem um sistema de gestão, a eficiência dela, né, por conta da qualidade dos produtos e dos serviços, diminui uma série de coisas. Como a gente citou aqui, diminui retrabalho. Diminuindo o retrabalho, ela tem menos desperdício. Então, com isso, ela pode, de repente, diminuir o preço do produto final, da matéria-prima dela, né? E ter um mercado mais competitivo, principalmente organizações que não têm um know-how tão grande no mercado, né? Como grandes empresas já têm. Então, para que ela consiga competir com essas grandes marcas, muitas vezes, ela tem que ser sustentável, ela tem que ter um sistema padronizado, ela tem que ter uma responsabilidade em relação à saúde e segurança dos colaboradores que produzem o produto ou prestam o serviço, né? Então, há grandes vantagens, né, de se adquirir um sistema de gestão integrado. Requisitos de pessoas, né, trabalhadores, ou seja, a gente habilita os trabalhadores para entregar um produto ou um serviço de forma padronizada. Não sei se vocês se recordam nas nossas primeiras aulas, os exemplos que a gente usava em relação a cada departamento fazer o produto da forma que ele achava conveniente para ele. O primeiro turno faz de um jeito e rende tanto de produção. O segundo turno faz de um jeito e rende tanto de produção. Aí fica aquela competição. Quem produz mais? Qual é o horário que rende mais? Com isso, com essa disparidade muitas vezes, não há um padrão naquele produto, né? E isso é refletido aonde? Na hora de vender para o cliente. Essa falta de padronização muitas vezes, falando agora na nossa área de segurança, ela é grande causadora de acidentes. Por quê? Porque não há um padrão de segurança na execução desses trabalhos. E aí aumenta o quê? Aumenta os acidentes. Tá? Então você treinando as pessoas, habilitando os trabalhadores a fazer um trabalho padronizado, seja um trabalho padronizado na área da qualidade, seja ele um trabalho padronizado na área de saúde e segurança, seja ele um trabalho padronizado na hora da gestão de meio ambiente, isso contribui para uma série de coisas, tá? Falando em meio ambiente, o que a gente ter um trabalho padronizado dentro de um sistema ambiental vai favorecer para a empresa e para o trabalhador? Você não vai ter desperdício, tá? Você vai diminuir o seu descarte de resíduos. Você pode ser sustentável, ou seja,
o resto daquele produto ele pode se transformar em outro produto e aumentando os seus negócios. Então vocês entendendo dessa forma, a organização entendendo dessa forma, a gente consegue vários ganhos em relação a um sistema de gestão integrado. Requisitos de partes interessadas. Dentro de um sistema de gestão, dentro de uma organização, melhor dizendo, quem são as partes interessadas naquele produto, naquele serviço? O cliente final. Tá? Então, a direção da organização, entendendo esses problemas de reclamação do cliente, por exemplo, um saque. Grandes empresas, ela tem o saque. Por quê? Porque o saque ela faz parte do processo da qualidade. Você reclamar daquele produto, daquele serviço que você tinha uma certa expectativa e não alcançou, para onde? Qual é o canal de comunicação para isso? Ou seja, é a parte interessada, a parte externa, que é o cliente, entrando em contato com o fornecedor. Tá? Então é muito importante um sistema de gestão para dar credibilidade às partes interessadas. E com isso ele diminui uma série de coisas. Indenizações, processos trabalhistas, tá? Indenização por descarte incorreto de meio ambiente, processo trabalhista por acidente, tá? Ou processos por conta de não entregar aquilo que ele vende. Então, ó, eu fiz uma propaganda de um blaster produto, eu fui lá, acreditei, eu sou o cliente, acreditei na campanha publicitária, fui lá, comprei o blaster do produto e não foi isso que me foi entregue. Reclamei no saque, nada resolvido. Ou seja, eu vou entrar numa pequenas causas, eu vou processar por calúnia, difamação, enfim. Então, uma empresa que tem que tem um sistema de gestão, isso é uma obrigatoriedade nos requisitos, né, para ela poder ter a chancela de sistema de gestão, ou seja, ela vai atender e evitar esses problemas que eu citei. Benefícios para a implantação de um sistema de gestão. Primeiro, aumenta a transparência do negócio da organização, pois normas como ISO 9000, 14000 e 45 têm requisitos de comunicação interna e externa. Isso contribui para aumentar a transparência da organização como um todo. Ou seja, né, gente, como eu estava falando no slide anterior, eu usei o exemplo do saque, né? Pô, imagina você com um produto, um serviço, e você, sei lá, está satisfeito, mas na maioria das vezes o saque é mais para insatisfação do que para satisfação. Então, você liga e é prontamente atendido. Claro, o departamento de ouvidoria, né, do consumidor, ele também tem que filtrar, porque a gente sabe que tem pessoas que usam de má fé, mas só do fato de você ter um saque, ter uma ouvidoria que vai ouvir a sua reclamação, né? E esse saque, essa ouvidoria é um requisito do sistema de gestão, né? Então, porque empresas que não têm sistema de gestão, muito dificilmente elas vão ter um saque, porque o saque, para que você tenha um sistema de qualidade, sistema ISO de qualidade 9000, né? Você tem que ter essa comunicação com as partes interessadas. Então, com isso, o que? Aumenta a transparência, aumentando a transparência, você tem mais mercado, mais negócios a ser oferecidos. Outro benefício, né, de sistema de gestão é que otimiza a documentação e diminui a sua quantidade. Quando integramos um sistema, gente, a gente elabora menos documento. Por quê? Porque a gente está atendendo os requisitos de forma integrada. Portanto, a implementação em separado
pode aumentar a quantidade de documentos. Já integrada diminui. Essa integração também, como eu falei para vocês no slide acima, está no anexo SL. Esse anexo SL, gente, é uma estrutura dividida em 10 capítulos, tá? Dentro de um sistema ISO. Esses capítulos, eles visam a quê? A melhorar a integração entre as normas, tá? Da gestão da família ISO, trazendo vários benefícios. Entre tantas melhorias, né, que esse anexo SL teve, né, porque ele passou por várias revisões, esse anexo trouxe uma compreensão e uma facilidade na interpretação do escopo de cada item, criando uma integração entre os sistemas. A partir dessa nova estrutura, então surgiu alguns benefícios que a gente vai estar passando aqui. Benefício 1, vamos falar assim, integração entre o sistema de gestão, facilitando a manutenção e a melhoria. Quando eu falo em manutenção, é a renovação do sistema de gestão, porque isso vai depender muito do que o cliente compra das empresas acreditadoras. Mas o sistema de gestão ela sempre passa por uma manutenção anual, ou seja, vem um auditor interno e faz as auditorias de verificação do escopo. E eu sou uma empresa certificada integralmente, ou seja, eu tenho 9.000, 14, 45 e 8.000. Eu tendo o escopo de forma parecida, facilita o meu trabalho como gestor interno, executante do processo dentro da organização, a manutenção do meu processo, tá? Segundo benefício da paridade dos capítulos dos escopos do sistema de gestão. Clareza no entendimento, tanto por parte dos auditores, quanto da organização sobre os requisitos. Porque, olha para vocês verem a importância de ser integrado. Porque se eu montasse um sistema de gestão de forma individual, na hora que no meu escopo, que eu fosse tratar de procedimentos, por exemplo, no sistema de gestão 9.000, não é a mesma coisa que eu tratar de procedimentos quando eu fosse tratar de forma individual da gestão de segurança e meio ambiente, que é a ISO 45001. Então, ele ter essa paridade, né, no escopo, ficou mais claro tanto para os auditores internos e externos e para quem executa a montagem de todo um processo dentro da organização também, tá? Terceiro, otimização do trabalho por parte dos executores, foi como eu falei. Então, eu tendo essa clareza no entendimento do escopo, facilita o trabalho de quem executa. E esse trabalho é mais rápido. Quarto, né? Facilidade na adequação e na interpretação das normas, caso a empresa tenha mais de uma certificação. Essa parte ela não é tão assim fácil, porque a interpretação de norma, por exemplo, de segurança é diferente do que de meio ambiente. Mas, por exemplo, tem requisitos no processo de qualidade que trata de saúde e segurança. E é a hora que facilita. Porque imagine você implantar um sistema de qualidade separado do sistema de segurança e saúde. No sistema de qualidade, em uma parte do seu processo lá, dos seus objetivos e metas, ela obriga você a colocar a questão de saúde e segurança. Porque para você ter qualidade no seu produto e no seu serviço, sempre tem alguém envolvido por trás, ou seja, um trabalhador, uma pessoa, né? Então,
O sistema da qualidade, ele trata de saúde e segurança. Então, eu fazendo isso de forma integrada, facilita, né, nas adequações. Ou seja, eu não preciso atender na qualidade, eu não preciso atender na segurança. Não, eu atendo de uma forma integrada, tá? E quais são esses 10 capítulos do anexo SL, né? Então, após as revisões de toda a estrutura do sistema ISO, né, está praticamente em todas as normas de sistema de gestão o capítulo SL, como eu disse, de forma equivalente. Abaixo estão os capítulos. Então, o item número 1 dos requisitos da norma, de todas as normas de sistema de gestão, a gente fala do escopo. O segundo são de referências normativas. O terceiro, termos e definições, tá? Esse item de termos e definições, ele vai ser muito importante para que vocês possam estar realizando o trabalho de vocês. Porque é muito importante, quando se monta um sistema de gestão, usar os termos e definições determinadas pelo sistema, tá? Então, de repente, algum termo popular que a gente usa para tratar de saúde e segurança, nos itens da norma, nesse item particularmente de termos e definições, ele vai, como se fosse um glossário, ele vai te determinar como se expressar mediante determinadas situações. Como eu falo para vocês, dentro de um contexto de um sistema de gestão, as empresas não são chamadas de empresas, são chamadas de organizações. Então esse termo organização vem pré-determinado nesse item da norma. Tá? O quarto é contexto da organização, tá? Que são divididos em 4 subitens, que fala que é entendendo a organização e seu contexto. Então, esse subitem 1 é para que você entenda que tipo de organização você está montando o seu sistema de gestão, se é uma indústria de bens e serviços, se é uma indústria da transformação, e assim sucessivamente, vários tipos de segmentos que a gente tem dentro do contexto de organização. O subitem 2, né, do contexto da organização, é entender as necessidades e expectativas das partes interessadas. Então, dentro da realidade de cada organização e dentro do sistema de gestão que você está aplicando, quais são as partes interessadas e as necessidades que essas têm em relação ao sistema de gestão. O subitem 3 determina o escopo, tá, do sistema de gestão, seja ele da qualidade, de ambiental ou de SSO. Então, por exemplo, para os três sistemas ISO, né, que a gente está estudando, que é a 9000, 14 e 45000, é bem parecido essa questão de determinar o escopo, tá, do tipo de gestão que a gente vai aplicar. E o quarto subitem é sistema de gestão, né, propriamente dito, de que forma que a gente vai gerir o nosso sistema de gestão, tá? Então esse é o contexto da organização. Depois vem o item da liderança, tá? Que aí no item da liderança a gente vai tratar de comprometimento dessa liderança. Esse item está mais voltado à alta administração da empresa. Qual é o comprometimento que a empresa, que a organização vai ter em relação à qualidade, ao meio ambiente, à saúde e segurança. Nesse item também a gente vai traçar a política, né? Lembra que eu passei para vocês que qual é a missão, qual é a visão e quais são os valores que uma organização pretende em relação ao seu sistema de gestão.
tá? Depois aí entra a fase do planejamento, que aí entra efetivamente o PDCA, tá? E aí é planejar todo o sistema de gestão. E esse item ele é subdividido, em 3 subitens, tá? Então, ações para abordar riscos e oportunidades. Isso a gente estudou quando nós falamos da ISO 45000, que nós determinamos quais são os perigos e riscos, tá, de uma organização. E no caso da ISO 45000, né, que a gente vai é o sistema que a gente vai mais estudar. E depois a oportunidade que o reconhecimento desse perigo e de risco pode proporcionar para a organização, seja ela uma oportunidade negativa ou seja uma oportunidade positiva. Tratando-se de saúde e segurança, são oportunidades positivas, digamos assim, quando a gente reconhece um perigo de risco, trata esse perigo de risco e a consequência da gente tratar esses perigos e riscos são não ter acidentes. Então a oportunidade que a gente tem em abordar os perigos, em reconhecer os perigos e riscos, é não ter acidente. Então, essa é uma oportunidade que a gente tem. E esse termo oportunidade, ele é intrínseco às 3 normas, tá? Então o anexo SL deixa bem equiparado. Então, para eu montar um sistema de gestão, eu vou, na hora que eu tratar de riscos e oportunidades, claro que eu vou tratar de riscos e oportunidades de saúde e segurança, diferente de meio ambiente, porque que é tratar um perigo, abordar um risco e uma oportunidade em meio ambiente. Então, se eu tenho um processo produtivo que polui o meio ambiente, eu vou traçar uma medida para que eu controle ou elimine, né, esse risco de contaminação do meio ambiente e qual é a oportunidade que eu tenho, positiva ou negativa, em mitigar ou eliminar esse risco ambiental. E a mesma coisa da qualidade. Então, quando eu monto um sistema de gestão, na hora que eu chego nesse item de planejamento, né, e no seu subitem que trata de abordar riscos e oportunidades, eu posso tratar dos 3 sistemas de gestão ao mesmo tempo, tá? Ou ao documentar essa fase, documentá-la ao mesmo tempo. Depois eu tenho o subitem 2, né, do item de planejamento, tá? Mais falando em saúde e segurança, que é o nosso foco. A gente tem que nessa hora traçar os objetivos e planejamento para alcançar o quê? A oportunidade, seja ela positiva ou negativa, quando eu reconheço o risco, ou no caso da segurança, perigo e risco. Então, eu reconheci o perigo e risco. Qual é o meu objetivo para alcançar a oportunidade? O que eu vou fazer, no caso, para eliminar ou mitigar o risco encontrado naquela organização? Tá? E o sexto, depois vem o 7º item, que é o apoio, né? E nessa fase do apoio, nós vamos... do apoio não, do suporte, tá? Nessa fase do suporte, ela é subdividida em 5 itens, tá? Então, são os recursos, as competências, a conscientização, a comunicação, a informação documentada. Então, quando eu falo de recursos, então assim, vamos falar de saúde e segurança. O que eu vou precisar agariar de recursos para que eu trace os meus objetivos e metas para alcançar aquela oportunidade de mitigar ou eliminar aquele risco? Eu vou precisar
Por exemplo, que eu reconheci um perigo e risco de uma máquina. De repente, o recurso que eu preciso agariar para alcançar o meu objetivo, ou seja, para que aquela máquina não cause acidente para o funcionário, é eu comprar uma proteção, é eu investir em algum processo de engenharia, enfim, né? Muitas vezes esse recurso ele é monetário ou é um recurso que está à vista, né? Dentro da própria organização, eu já tenho todo um recurso para alcançar o meu objetivo. Competência, quem são as pessoas e as suas responsabilidades. Tá? Lógico que esses subitens a gente vai ter uma abordagem mais detalhada quando a gente se entrar no sistema de gestão da segurança e saúde, tá? Conscientização. Então, quem são as pessoas que precisam ser conscientizadas, né, em relação aos objetivos que eu tracei para evitar um acidente? Então, é o trabalhador, são as partes interessadas, né? Então, é a vizinhança, fornecedor, enfim. Isso vai depender, né, de que tipo de organização eu estou tratando esse tema. A comunicação, ou seja, de que forma eu vou comunicar para que a pessoa se conscientize para que os nossos objetivos planejados para eliminar ou mitigar os perigos e riscos sejam de conhecimento de todos. Então, essa comunicação vai ser através de DDS, vai ser através de panfletagem, internet, enfim, isso aí quem vai determinar são vocês dentro da realidade da organização. E informação documentada, ou seja, tudo tem que ter documento, ou seja, nada pode, vamos falar um português bem simples, nada pode ser de boca, porque de boca o vento leva. Então, quando eu falo de sistema de gestão, principalmente de saúde e segurança, todas as informações têm que ser documentadas, rastreadas e formalizadas. Porque não adianta eu ter o documento, rastrear esse documento, sendo que na hora que eu vou comunicar o meu objetivo, né, para que não aconteça acidente, que aquela pessoa foi efetivamente informada, conscientizada, para que depois, principalmente auditorias externas, numa abordagem, esse colaborador ou essa parte interessada diga: eu não sei do que você está falando. Então a gente documentando tem como falar assim: não, você sabe porque nós o conscientizamos, nós comunicamos, você está ciente, olha a sua ciência aqui, através de uma assinatura física ou de uma assinatura digital. Depois vem o item de operação, que são planejamento de controles operacionais. Então, vamos dizer que eu criei um procedimento para eu trabalhar naquele equipamento, naquela máquina. Então, eu estou criando um procedimento operacional para que haja um padrão de execução de um trabalho naquela máquina que não cause um acidente. Isso no âmbito de SSO. No âmbito de meio ambiente, então eu vou criar um planejamento e um controle operacional para que eu não crie um problema ambiental por conta da minha operação. E do sistema da qualidade, ou seja, eu padronizando a minha atividade e a minha execução, eu sei que o meu produto ou o meu serviço ele vai ser padronizado, ou seja, ele vai ser igual
independente se é o Joaquim, o Bento ou o Vicente que está fazendo, tá? Depois nós temos avaliação de desempenho, ou seja, depois de botado para executar o meu sistema de gestão, o que foi planejado, o que foi informado e como está sendo esse desempenho, tá? Ele está sendo satisfatório, não está? Aí é a hora das auditorias, tá? E por fim, não tão menos importante, que são as melhorias, ou seja, olha o ciclo do PDCA funcionando, né? Porque digamos que a melhoria seria no A, né? Que é no action, que é agir. Então é importante que nessa fase a gente constate aí, apesar que já, como eu disse para vocês na aula anterior, apesar do Axis já ser botar o procedimento para funcionar de forma efetiva, não em forma de teste, né? Que aí entra na fase do do que a gente discutiu. Desculpa, na aula anterior não, vai ser na aula da frente, vai ser a aula do PDCA. Então a gente vai aparar as arestas se a gente precisa melhorar o nosso sistema de gestão. Lembrando que conceitualmente um sistema de gestão através de um ciclo de PDCA ele é imutável, ou seja, ele é algo que sempre está mutável, perdão, ele sempre está mudando, alterando dentro das necessidades. Então a gente tratou agora do anexo SL, né? A gente vamos dar continuidade nos benefícios que quando uma organização implanta um sistema de gestão ela tem, tá? Outro benefício é integrar os valores. Então a gente falou do anexo SL, agora a gente vai dar continuidade nos benefícios que o sistema de gestão proporciona para as organizações. Outro benefício, né, ela integra e valoriza as auditorias internas, uma vez que as auditorias internas se tornam mais abrangentes, maiores, de escopo maior, ou seja, eu não vou fazer uma auditoria só da ISO 9000, depois eu paro só da 45, eu paro só do meio ambiente. Não, eu faço tudo de uma vez, né? Portanto, tem potencial de trazer mais informações críticas para a direção da organização. Lembrando, quando eu falo de análise crítica ou informação crítica, não é pejorativamente falando, tá? Eu posso criticar positivamente ou como criticar negativamente, tá? E o que valoriza o resultado das auditorias internas. Outro benefício é minimiza custos. Um SG bem implantado tem potencial de minimizar custos de implantação e também reduz riscos, impactos ambientais e, portanto, minimiza custos operacionais da organização. Né? Porque eu vou fazer tudo de uma vez, eu posso negociar com o órgão certificador um preço mais em conta por uma questão de montar um sistema de gestão integrado. Então tem uma série de benefícios a níveis monetários, tá? Eu montar um sistema de gestão integrado ao invés de montar um sistema de gestão de forma individual. Outro benefício potencializa a capacidade de gestão. Se o sistema de gestão for bem implantado e bem auditado, ele irá gerar uma quantidade de informações que irá ajudar a organização, pois a direção e a gestão da organização poderão analisar as informações e poderão tomar decisões mais bem embasadas. O que ajuda muitas vezes as organizações, ou que falta muitas vezes para as grandes organizações, ou independente do porte da organização, são as informações bem documentadas, tá?
Então, como o sistema de gestão ele obriga a, a realização de uma gestão muito bem detalhada, muito bem embasada, muito bem organizada, isso contribui para se reconhecer os riscos e oportunidades e tratá-las de forma mais contundente, diferentemente quando você não tem um levantamento de forma organizada e de forma embasada mesmo, de repente os meus objetivos e metas para uma redução de acidente ou para uma melhoria da qualidade do meu produto não vai ser atingido da forma que se espera, né? Então, a vantagem de se ter um sistema de gestão é essa possibilidade de se chegar efetivamente no objetivo. Continuando o benefício, né? Auxilia no atendimento à legislação, já que as normas 14, 45 e 9000, tá? Tem requisitos para identificação e implementação da legislação aplicável à organização. Falando mais de 45.000, né? Como a gente tem um item que são requisitos de atendimento à legislação, às normas daquele país, né? Aquela organização que antes de ter um sistema de gestão de saúde e segurança não dava credibilidade às nossas normas internas, né, que eu digo, as nossas normas regulamentadoras, as normas que são determinadas pelo nosso governo federal. Então, a partir daí, eles vão ter que dar mais credibilidade, ou seja, eles vão ter que atender, porque senão eles não vão ser certificados. O organismo certificador, ao auditar e perceber que aquela organização não atende à legislação do país, não vai dar chancela de empresa certificada. Então, vamos usar esse termo, força que a organização atenda às normas, né? Outro benefício, possui metodologia para definição de objetivos e metas, já que toda norma de gestão tem requisitos para desdobramento de objetivos e metas a partir de uma política de sistema de gestão. Como a gente estava tratando lá no anexo SL, a partir do momento que eu reconheço o risco e proponho uma oportunidade de melhoria, essa proposta de oportunidades ao reconhecer um risco, ela é definida no item de objetivos e metas, né? Então é importante, por isso que um dos benefícios é esse. Eu tenho um problema, eu vou ter que traçar um objetivo e uma meta para resolver esse problema. Outro benefício, possui metodologia para definição de plano de ação para alcançar a meta, foi o que eu acabei de falar. Já que as normas e sistema têm requisitos para definição e implantação de ações que vão de levar a organização a alcançar os seus objetivos e metas. Então, né, como nós falamos no item anterior, a partir do momento que eu possuo, identifico um risco e uma oportunidade, eu tenho que tratar os objetivos e metas e qual é o plano de ação para alcançar esses objetivos e metas. Então, assim, se você identificou um risco de acidente, qual é a sua meta? É não ter acidente. E qual vai ser o seu plano de ação baseado na identificação dos perigos e riscos? Então é uma vantagem, né, que o sistema de gestão ele proporciona. Percebam que são vários benefícios para uma organização se ela decidir implantar um sistema de gestão de forma integrada, né? Então, continuando, ajuda a avaliar o desempenho da organização, já que as normas têm requisitos para definição e implementação de indicadores
eles contribuem para avaliar a eficácia de seus processos. Então, esse benefício diz respeito ao quê? Como está o meu desempenho em saúde e segurança? Como está o meu desempenho em meio ambiente, em qualidade? Então, eu tendo essa mensuração, esses indicadores de forma integrada, ela facilita o trabalho tanto dos auditores internos, dos auditores externos e na execução da tarefa propriamente dita, né? No, 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 ao implantar os indicadores, ao definir os indicadores. O sistema de gestão integrado, ela tem o benefício na melhoria contínua, já que todas as normas têm requisitos para tratamento de não conformidade. Então isso é muito importante, gente. É o ciclo do PDCA não parando, né? Ela tem foco em melhoria contínua, ou seja, ela não para. Tudo bem, hoje ela resolveu o meu problema, mas se eu continuar estudando, eu posso verificar naquilo que está dando certo uma oportunidade de continuar dando mais certo ainda. E esse dando mais certo pode ter oportunidades financeiras, oportunidades de melhoria na saúde e segurança, oportunidades de melhoria no meio ambiente, na qualidade social da organização, tá? Então percebam que assim são benefícios importantes, principalmente na nossa área de segurança, né? Que é uma área que muitas vezes não requer uma atenção da alta administração como se deveria. Outro benefício, pode auxiliar na redução de custos operacionais, já que ajuda a diminuir os custos com a não qualidade, melhora a eficiência de processo e aproveitamento de recursos naturais e diminui custos de acidente. Ou seja, então se eu diminuir custos de acidente, tá? Eu diminuo custos operacionais. Se eu diminuo recursos naturais, sei lá, aproveitando, tendo uma empresa sustentável, eu estou reduzindo custos operacionais, e se tratando de uma empresa sustentável, ela aumenta muitas vezes o seu rendimento, o seu faturamento por conta dessa questão de ser sustentável, né? E assim, ela no seu processo de qualidade, o que reduz o custos operacional? Eu padronizando a minha atividade, né? Eu diminuindo o retrabalho, eficiência das pessoas, né? Então isso está mais voltado à parte da qualidade. Então assim, dentro de todo um contexto de um sistema de gestão, o que uma organização ela mais visa, né, de benefício de um sistema de gestão, obviamente que a gente indicou vários itens que são benefícios, mas dentro da alta administração, o maior benefício são a redução de custos operacionais e, obviamente, o aumento do seu faturamento anual, mensal, e aí conforme determina o seu grupo de empresários. Um outro benefício, não tão menos importante, é que pode reduzir o custo de empréstimos e seguros, pois alguns bancos podem, né, reduzir os custos de empréstimo caso uma empresa tenha um SGI. Por quê? Porque ela sabe que aquela empresa não tem acidente, ela sabe que aquela empresa tem um plano de emergência no caso de saúde e segurança, no caso de meio ambiente e no caso da qualidade, né? Então ela sabendo que ela é uma empresa que dificilmente pode acontecer algum evento e ela acionar a seguradora, então isso reduz o custo do seguro, né? Ela pode barganhar essa redução aí do valor, tá?
E no caso de empréstimos a banco, né, sabendo que é o mesmo contexto do seguro, tá? Pode influir na avaliação do mercado, já que há uma tendência crescente de se incluir a exigência de SGI na avaliação dos mercados consumidores. Como eu sempre falo para você, gente, tem organizações que só consomem a matéria-prima, o bem ou serviço de uma outra organização que também tem o mesmo nível dela. Ou seja, eu sou uma organização que preciso comprar uma matéria-prima da sua e eu tenho um sistema de gestão integrado, consolidado, eu só vou comprar o seu produto, eu só vou começar a discutir, barganhar com você, se no mínimo você também tem um sistema de gestão. Porque eu sei que uma matéria-prima que eu comprar, o produto, o serviço que eu comprar, seu, para minha organização, ela tem um padrão de qualidade, seja de saúde e segurança, meio ambiente e de qualidade propriamente dito, tá? Então, isso pode contribuir para aumentar os negócios da empresa, tá? Principalmente aumentar os negócios de forma internacional, porque quando a gente fala de mercado americano, mercado europeu, asiático também, porque a China, só para vocês terem noção, a China é onde o sistema ISO 9000 é mais implantado, por incrível que pareça. Então, para você concorrer ao mercado chinês ou quiser entrar, ser um cliente de uma empresa chinesa, de uma empresa europeia e de uma empresa americana, né? Vamos dizer que esses são os três maiores mercados globais aí. Se você não tem um sistema de gestão, no mínimo da qualidade, você não consegue agariar novos negócios, porque você não está equiparado com o que determina o padrão desses países, né? Pode ser um triunfo para participar de concorrências quando ter um sistema ter um sistema implantado for uma exigência para a qualificação do cliente. Foi o que eu acabei de falar aí do mercado chinês, europeu e americano, para você poder ser fornecedores desses países aí, tá? Como, né, nós estamos falando dos benefícios, a gente também não pode deixar de citar aqui as dificuldades, né, de se montar um sistema de gestão integrado. Então vamos lá. Dificuldade 1 de compreensão dos requisitos das normas. Algumas normas são muito complexas, dificultando o atendimento e a aplicabilidade das mesmas. Por isso que é importante quando não, a sua organização decidir montar um sistema de gestão, precisa, ao definir as pessoas que vão fazer esse trabalho, que sejam pessoas que tenham no mínimo conhecimento numa determinado ramo de sistema. Então não adianta nada eu pegar um técnico de segurança para montar um sistema de gestão da qualidade, não que ele não vai ter competência para isso. Claro que se com estudo e dedicação qualquer pessoa se desenvolve, mas ele vai ter uma dificuldade maior de compreender até captar as informações, e até ele entender e captar as informações, pode ser que a organização não tenha tempo hábil para isso, né? Outra dificuldade é a falta de pessoas especializado em sistemas certificáveis. Foi o que eu acabei de falar, devido à falta de capacitação e investimento dos empresários, não há pessoas preparadas para iniciar uma certificação. Contudo, é importante a contratação de organismos de certificação. É muito difícil a gente, por conta própria, de forma guerreira, vamos falar dessa forma, começar a implantar um sistema de gestão, seja ele individual ou integrado. Muito se faz por conta da expertise.
Então, assim, as grandes maiorias das empresas que são certificadas, elas contratam um organismo, o próprio organismo certificador, ele presta assessoria para essa organização, tá? E dá toda uma assessoria, estrutura o sistema de gestão e ela mesma certifica, né? Só que assim, ela dá assessoria, ela não faz, né? Porque aí tem um compliance, porque como é que uma empresa, uma assessoria de, de certificação que monta o sistema de certificação dá a chancela para aquela organização de empresa certificada, né? Não há pode ser que há um interesse de conflitos aí. Então, quando você contrata o mesmo organismo que vai te certificar como assessoria, o próprio nome fala, ele te assessora. Mas quem vai executar são as pessoas de dentro da empresa, tá? Então aí que está o investimento em capacitação e tal. Outra dificuldade é o baixo nível de mão de obra. Mesmo com treinamento e capacitação, é verificado muita mão de obra de baixo nível devido ao desinteresse ao tema. Realmente, se a pessoa que foi designada a realizar essa tarefa de implantar um sistema de gestão, se ela não estiver totalmente dedicada a isso, a grande chance ao fracasso aquela organização ter o sucesso na auditoria de certificação, né? Então é importante que ao escolher essas pessoas para investir e tal, sejam pessoas que estejam enganjadas, porque senão é dinheiro jogado fora. Resistência à mudança. Todo novo procedimento há resistência nas aplicações, seja por parte da chefia e por parte dos colaboradores. Então, gente, essa é uma dificuldade bastante intrínseca quando a gente fala em sistema de gestão, porque ninguém quer mudar velhos hábitos. E a organização quer ter um sistema de gestão para aumentar o nível de prestação de serviço, né, no mercado, ter um aumento aí considerável nos negócios, e porém não quer mudar, né, quer continuar sendo aquela empresa que passou de pai para filho. Então, assim, essa é uma resistência que a gente pode encontrar bastante quando se trata de montar o sistema de baixo comprometimento da alta administração. É um dos problemas mais comuns quando se inicia um processo de SGI, pois o empregador muitas vezes entende que é um processo desnecessário. Então é complicado, né, quando a alta administração tem esse conceito de um sistema de gestão integrado, ou seja, tá fadado ao fracasso, tá? Tá fadado a não ser certificado ou não ter a manutenção do seu certificado. Então é bem comum essa falta de comprometimento da alta administração, principalmente organizações que têm coro de passando de pai para filho, esse tipo de situação. Abordagem introdutória incorreta. Não se faz uma boa introdução às novas regras e procedimentos operacionais, nas quais, em auditorias internas, é verificada a aplicação incorreta das regras. Ou seja, má interpretação da norma por vários contextos que a gente já disse. Infraestrutura insuficiente. As condições de infra não são satisfatórias, a ponto da aplicação das normas não atender aos pré-requisitos. Ou seja, quando eu falo em infraestrutura, é a questão física mesmo da organização, um prédio, uma sala, uma condição de você montar, uma condição de você fazer.
enfim, é muito precário a infraestrutura, então também está fadado aí ao desastre, né, a implantação do sistema de gestão. Desejos de resultados a curto prazo, então também é um motivo de dificuldade e fracasso aí no resultado. Desbalanceamento de interesses entre sistemas. Ocorre desbalanceamento entre as normas, dando o empregador mais ênfase a uma do que a outra. Ou seja, como é a menina dos olhos, por exemplo, da maioria das organizações, a alta administração dá mais atenção para 9.000 do que para 45. Ou seja, estão mais preocupados com a qualidade do produto do que com a segurança de quem faz o produto, né? Então também é uma dificuldade que a gente encontra e isso é muito comum também dentro de uma montagem de sistema de gestão. Agora a gente vai falar de organismos certificadores e acreditadores, tá? Então, o primeiro é organismos certificadores. Os organismos certificadores são responsáveis por recomendar as organizações, ou seja, as empresas, nas conformidades do sistema de gestão através de emissão de certificados, ou seja, aquela chancela de empresa ISO 9000, 18000, empresa com sistema de gestão integrado. Ao selecionar um órgão para certificar um SGI, existem alguns fatores que devem ser analisados pelas organizações. Primeiro, qualificação, capacitação, monitoramento contínuo e as competências das pessoas que trabalham nesses organismos certificadores. Então é muito importante que ao contratar um organismo que vai certificar a sua organização, vocês procurem ver o know-how dela, para quem ela já prestou serviço, ou se você conhece alguma organização que tem um sistema de gestão, pedir conselho para quem eles contrataram, qual foi a competência desse organismo e tal. Outro item a ser analisado ao contratar se as pessoas, né, desses organismos são tecnicamente competentes e que possuem uma experiência pertinente e de reconhecimento no mercado, né? Foi o que eu falei, né? Então vocês avaliarem também a questão das pessoas que trabalham nesses organismos, não só o organismo, mas como também as pessoas que vão lá ou prestar assessoria ou certificar vocês, tá? A certificação é reconhecida por compradores em mercados nacionais e internacionais. Isso é muito importante analisar, principalmente se a organização que vocês estiverem realizando esse trabalho de montagem de SGI tem o interesse de expandir os negócios de forma internacional. Será que esse organismo certificador ele tem pré-requisitos para certificá-los e obviamente que o seu cliente em potencial aceite esse tipo de, né, ser aquele organismo certificador do seu sistema de gestão. Então isso é importante que vocês analisem antes de contratar uma empresa aí para certificar vocês, tá certo? Então a gente falou de organismos certificadores, né? Mas para que esses organismos certificadores sejam habilitados a certificar as organizações, eles têm que serem acreditados, ou seja, eu tenho que ter um organismo acreditador que reconhece de forma formal que aquele organismo de certificação tem requisitos para chancelar uma empresa dentro da cadeia de grupos do sistema ISO, tá? Aqui no Brasil, o organismo acreditador é o Inmetro, tá? O Inmetro ele tem uma parceria com a ISO, então assim, no Brasil, no sistema ISO, no Brasil, quem pode acreditar os organismos certificadores é somente o Inmetro.
O Inmetro é uma empresa, digamos assim, companheira da ISO, tá? Inclusive todas as mudanças, né, como a gente falou no começo, né? A ISO hoje tem mais de 180 países filiados e cada país tem o seu organismo acreditador. E no Brasil é o Inmetro. Então, uma dica que eu sempre dou e os especialistas sempre falam, que quando vocês forem contratar um organismo certificador, consultem a sua condição no site do Inmetro, tá? Para ver se eles estão em dia com seus, como é que a gente pode falar? Em dia com os seus deveres, né? Com o Inmetro e vocês não comprarem aí gato por lebre, tá?